Ah, mano, você tá pensando que eu sou trouxa? Certamente que sim. Você acha que eu vou cair nesse bait safado de um corte bem no pescoço do Shin? Ah, nessa o autor deu uma certa vacilada, embora esse capítulo tenha sido bem frenético e muito legal de Sakamoto Days, principalmente pela atitude do Shin. Mas o final, esse bait, ó, não dá pra confiar, não dá pra confiar. E se o autor fizesse isso, e realmente fizesse isso, nossa, olha, eu acho que, bom, eu acho que eu ia aplaudir ele, porque que coragem. Pare de dizer mentiras, você é um animal idiota! Então cola aqui com o Mano Joe e vem pro capítulo 215 de Sakamoto Days. Vamos lá! E aí galera do canal do Mano Joe, como que vocês estão? Espero, é claro, que todos estejam muito bem. Porque hoje estamos aqui para mais um capítulo de Sakamoto Days, onde o autor quis dar um baita de um bait nos seus leitores e assim, acompanhando Sakamoto Days durante mais de 200 capítulos, dá pra saber que é um puta de um bait. O Shin não vai morrer e a dica está no próprio capítulo. O próprio capítulo dá essa dica. E o visual do capítulo tava muito legal, a atitude do Shin no final também foi muito maneira, mas eu acho que não precisava desse bait, sabe? Assim, não me gerou hype, então é uma crítica que eu faço aqui a esse capítulo, porque o Shin é um dos favoritinhos desse mangá, um dos mais populares, eu duvido que o autor faria esse tipo de coisa, a não ser que fosse o Gege Akutami de Jujutsu Kaisen. Aí eu pensaria duas vezes antes de falar que, olha, será que eu caí nesse bait ou não? Mas no caso do Shin, é um baita de um bait. Você vai comentar aqui embaixo e vai concordar comigo, né? Mas bom, de todo jeito, vamos direto para esse capítulo. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo. E muito obrigado a todos que vão deixar o seu famoso like aí embaixo. Não se esqueçam que na descrição eu deixo alguns links com os mangás de Sakamoto Days com desconto. Então se você comprar, ajuda também o Mano Joe, beleza? E tudo da Amazon, tá? Então, agora sim, vamos direto para esse capítulo. Seguinte, pessoal, nosso capítulo começa com o Slur se dirigindo até o Shin enquanto ele pensa em uma maneira de desgastar ao menos um pouco o Takamura-san, afinal ele não sabe até quando ele vai aguentar. Nisso, o Slur já o ataca, quebrando ali, cortando na verdade uma pilastra, e o Shin quase é atingido. Ele consegue desviar e ele começa a perceber que mesmo com a sua visão do futuro, alguns segundos no futuro, ele não consegue evitar completamente os golpes do Takamura, ou seja, o Nagumo e o Sakamoto são realmente muito fortes. Então vemos ali mais uma confirmação que o Shin evoluiu, mas que ele não evoluiu tanto assim ao ponto de ficar no mesmo nível do Sakamoto, do Nagumo e do pessoal da Order, que consegue lidar com o Takamura até que de certa maneira, embora ele ainda seja muito forte. Lembrando que a Osaragi conseguiu sobreviver ao golpe do Takamura-san. E isso, bom, mostra não só a força dele, como também dos outros que são seus adversários. É aí então que o Shin percebe que ele não pode perder o foco em nenhum momento. Só que é nesse mesmo instante que o Takamura ataca mais uma vez. O Slur no caso, né? Mas é o Takamura ali atacando o Shin e quase cortando a orelha do Shin. E o Shin percebendo, caramba, minha orelha tá aqui. Mas quase que ela foi de base. E esse capítulo tava com uma arte insana de boa, né? Nossa, essa luta tá muito legal visualmente falando. É aí então que o Shin resolve fugir, porque senão ele ia acabar morrendo, e aí ele pula no aquário dos leões marinhos, enquanto algumas crianças o observam dizendo, nossa, será que é um tratador? Tipo, o Shin ali. É a comédia de Sakamoto, porque as pessoas lidam como se tudo fosse algo normal, né? É até que engraçado até certo ponto. Quando a piada fica muito repetitiva, não é muito não, viu? Bom, de todo jeito, não importa onde o Shin acabe se escondendo, porque o Takamura o encontra novamente, vai em sua direção, e aí o Shin fala, putz, que droga, ferrou. E ainda bem que o Takamura acabou não atingindo as criancinhas que estavam perto ali, né? Tanto que o Shin nem se preocupa tanto com elas nesse momento. O que também é estranho, porque, assim, tudo bem que no final do capítulo ele ia estar protegendo uma mãe com seu filho, mas cara, se ele não atingiu essas crianças, ele também acho que não atingiria aquela mulher com o filho ali naquele momento, né? Bom, não sei. Porque se até as crianças desviaram do golpe e ele deu uma estocada direto assim com a espada, não imagino que ele iria
atingir pessoas inocentes, apenas aqueles que têm uma sede de sangue muito forte. E bom, aí ele atinge aquele aquário, quebrou mais um aquário, fez a criança ficar chorando, o pai reclamou com ele falando, ô, você fez meu filho chorar. Que coisa besta, né? E o Shin continua lá falando, meu Deus do céu, eu tô lascado. E talvez ali, pelas pessoas se incomodarem com o Slur ter feito o filho chorar, ele muda a sua visão para essa pessoa, talvez imaginando que ela tem alguma sede de sangue, embora eu acho que ela não teria uma sede de sangue exatamente. Por isso, o Shin utiliza a sua própria sede de sangue ali para chamar a atenção do Takamura e falar, o seu alvo sou eu. E essa visão ficou bem legal, né? Tipo, o Takamura percebendo ali a presença do Shin, o desenho do autor, o ângulo que ficou ali. Nossa, ficou muito legal. E aí, quando ele vai atacar o Shin, acontece algo meio inesperado, porque ele corta a cabeça, na verdade, era para cortar o Shin, viu? Mas cortou de um cara da AGE que estava lá para ajudar o Slur. Só que, mano, a cabeça dele voou assim, aí ele fala, oh, Slur, eu só tava tentando te ajudar, e a cabeça dele mesmo fora do corpo falando ainda. Essa parte eu casquei um bico, porque o pessoal da AGE foi lá pra ajudar o Slur, achavam que ele precisava de algum tipo de ajuda, e acabaram mais atrapalhando, porque eles também estão com sede de sangue, logo chamariam mais a atenção do que o Shin. E aí todos eles vão se lascar porque vão virar uma pilha de cadáveres, como diz o próprio nome do capítulo. E é engraçado que eles se revoltaram contra o Slur quando ele é o chefe atual da AGE, sabe? Parece que eles ainda não compraram tanto a ideia do Slur, né? Porque aí então eles ficam com raiva e falam, ah, nós vamos te matar então, Slur, e tal, em vingança ali, porque o Katou, o amiguinho deles, tinha morrido. E aí o Takamura, velho, ele pega a espada, como se fosse um taco de golfe, né? E pega e ataca a cabeça do maluco em cima dos caras, enquanto o carinha, ainda com a cabeça no chão, falando, pessoal, essa parte foi muito boa. Eu sei que eu comecei a cascar o bico, e aí ele vai cortando todos os caras ali, e os caras, oh, caramba! Essa parte foi boa demais. E o pior, assim, ele foi cortando os caras e jogando os caras dentro do aquário. E aí foi sangrando pra caramba ali no aquário e tal, enquanto o Shin aproveita esse momento pra falar pra todo mundo fugir e tentar encontrar uma saída, né? Uma saída dizendo, caramba, será que eu tento parar os movimentos dele com o meu poder? Ou talvez por ele ser muito forte eu não consigo entrar ali no cérebro dele e fazer ele parar, por exemplo, e vou virar apenas uma cabecinha igual o outro doido. É aí então que, como eu disse pra vocês no começo do capítulo, nós temos uma dica do que provavelmente deve acontecer no próximo. Porque o Shin começa a pensar, caramba, será que o pessoal tá bem? Porque assim, todos ali, eles não foram atingidos, né? Todos caíram ali, mas assim como o Shin sobreviveu, eles também vão sobreviver com toda certeza. O Kindaka talvez tenha pego todos no ar, porque ele é muito rápido, muito veloz e sei lá, né? A gente tem esse negócio aí em Sakamoto Days, né? E aí ele fica pensando, pessoal, poxa, será que o pessoal tá bem e tal? Se eles estivessem aqui pra me ajudar pelo menos e tudo. Então, imagino que o Sakamoto ainda não vai aparecer e sim vai ser ali os seus amigos. Então, o Reisuke talvez com uma bala atirando de algum lugar, o Kindaka aparecendo e ajudando até a fugir, quem sabe? Se tivesse alguém pra morrer de verdade, seria ou o Kindaka ou o Boiled. Embora eu acho que não vai morrer ninguém ali. Mas bom, de todo jeito, o Shin sai correndo, tá ali tentando fazer as pessoas recuarem e tal, quando ele olha pro aquário e tá cheio de sangue e vários corpos, e que cena, que página dupla lindíssima, assim, tipo, o sangue, assim, dos caras jorrando, assim, na água, assim, pá. E aí ele fala, putz, lascou, tô sentindo que alguém tá vindo aí. E aí, quem é que vem? Exatamente o Slur, assim, de cima, mais uma estocada de espada em uma cena brutal, aterrorizadora se você olhar assim, porque tudo escuro, cheio de sangue, pá! Ele vem com a espada em cima do Shin. Só que ele não atinge, apenas quebra ali o aquário e sai água junto com sangue ali e tudo. Enquanto o Shin já fica desesperado pensando, meu Deus, agora eu vou morrer. Putz, mas eu tenho que me acalmar. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu faço aqui? Eu fujo, eu luto, o que eu faço? Porque agora fiquei realmente sem saída. E só de eu utilizar meus poderes para fazer ele parar, eu já vou mostrar hostilidade. Porque a palavra certa não seria sede de sangue, seria a hostilidade. Pelo menos é como estava assim no inglês, antes de ser traduzido de fato pro português ali, nos capítulos oficiais de Sakamoto Days dentro da Manga Plus. Então, a hostilidade, só de mostrar algum tipo de hostilidade, não é exatamente uma sede de sangue, o Takamura já meio que ativa, vamos dizer assim, né? Ele chama mais a atenção. Se você não mostrar hostilidade,
dificilmente ele vai ir pra cima de você. A não ser que aquela mulher que estava ali do lado do Shin estava mostrando uma certa hostilidade, por isso que ele ficou preocupado. Bom, de todo jeito, o Shin pensa, mano, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Utilizo o meu poder ou não utilizo? Os visitantes que estão aqui vão acabar sofrendo, o que vai acontecer? E aí ele vê uma mãe com um filhinho ali, filhinha, né? E aí ele fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tentar. E aí ele resolve tentar e fala, pare pro Takamura, né? Ali, pare pro Slur. E aí então que tem um corte ali no seu pescoço e até no balão de diálogo. E o Takamura meio que olhando assim pra cima numa visão que... Mano, não parece que ele cortou o Shin, parece que ele tá vendo uma outra pessoa, embora os seus olhos sempre realmente fiquem ali pra cima, né, quando ele está nesse modo. E o Shin tá tentando segurar até o tempo do Sakamoto acabar aparecendo e talvez derrotar o Takamura ou fazer alguma coisa, né. Então, é ali que nós encerramos o capítulo, foi bem curto e tal, só que eu não caio nesse bait. Já deu a dica, eu acho que quem vai aparecer agora não é ainda o Sakamoto, talvez seja uma preparação para ver o Kindaka, o Reisuke, todos eles ficarem em apuros novamente, e aí depois aparece o Sakamoto. Talvez, né? Ou talvez o Sakamoto acabe aparecendo agora, porque na real, a gente não vai cair nesse bait que o Shin morreu. Porque o Shin não morreu, não tô nem desesperado, achei meio previsível, assim, tipo, mostrar assim demais, assim... Teria que ter passado realmente... Assim, passa o terror, passa o perigo, mas a gente sabe que é o Shin. O Shin não vai morrer. O autor nunca deu isso a entender. Então vai ser muito difícil de acontecer. Tanto que na luta do Ryo, a gente sentia que o Ryo poderia realmente morrer e ele morreu. Nós sentíamos que a Satoda Sensei poderia morrer e ela realmente morreu. E o Gaku, por exemplo, a gente sente que ele não tá morto, porque deu indício que o Kashima conseguiu ali... ajudar ele para que ele não morra. O Yotsumura foi salvo pelo Nagumo. Então, tem alguns personagens que o autor deixa bem claro que ele não vai matar. E o Shin, claramente, é um deles. Se acontecesse, eu daria palmas ali pro autor. Mas eu ficaria triste, porque eu gosto do Shin. Só que como os meus personagens favoritos são, por exemplo... Eu gosto muito do Shin, mas eu gosto mais da Osaragi e do Shishiba. Não seria algo que me incomodaria tanto. Daria até um peso, um baita de um peso pra história. Assim, tipo, meu Deus, o Shin morreu. O personagem... que é praticamente o principal junto com o Sakamoto, morreu. Então, né? Mas bom, de todo jeito, não vou cair nesse bait, provavelmente é o Kindaka, o autor já fez isso antes outras vezes ali, com um tiro do Reisuke ali, passando perto e tal, salvando o Shin e tal, então não imagino que... Você não caiu nesse bait, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Me conta aí embaixo que vocês não caíram. E é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que compareceu, beleza? Vamos aguardar o próximo capítulo e o Joe aqui tá indo nessa. Até um próximo, fui, valeu!